Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Desde já peço para vocês ignorarem o barulho do ventilador e o barulho da rua, né? Que eu estou aqui em cima no meu quarto, estava aqui meditando e senti no coração de gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Hoje é um vídeo diferente, é um vídeo pra gente refletir, um bate-papo, né? Diferente, não é nada de decoração, né? Então, de vez em quando eu coloco alguma reflexão aqui no meu canal, né? E sempre quando eu venho gravar um vídeo, né, de reflexão, eu peço muita a orientação de Deus. Eu oro a Deus, peço orientação, né? Porque através desse canal, através do meu canal, né, eu posso atingir muitas vidas. Esse vídeo, essa palavra, essa reflexão, ela pode chegar no lar de muitas pessoas que estão precisando de ouvir, ou que esteja passando por algum momento difícil, ou que já passou, ou até mesmo está passando, ou passou por alguma experiência, né, parecida com a minha, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E para começar esse vídeo, eu queria deixar para a meditação de vocês Salmo 121, somente o primeiro versículo, né, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Então a gente tem que deixar essa palavra entrar no nosso coração. A gente tem que entender que em meio às dificuldades, né, o nosso socorro vem do Senhor. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, eu anotei aqui alguns pontos também para estar falando, porque nesses últimos dias, né, eu tenho visto muitas pessoas falando, muitas pessoas passando sobre isso, a mídia também fala, enfim. São 3 pontos aqui que eu anotei que eu queria estar falando um pouquinho nesse vídeo, que é, primeiro ponto, hoje em dia, né, tudo é modinha, né, estão se falando muito assim, pessoa tóxica, fulano é tóxico. A outra palavra é tortura emocional. E a terceira que eu queria destacar aqui é frustração, né? Gente, essas coisas sempre existiram, né? Só que agora elas ganharam mais ênfase por conta das redes sociais, das mídias, dos reality show que a gente, né, fica sabendo aí de coisas, mas essas coisas sempre existiram, né? Tem um reality show aí que aconteceu algumas coisas desagradáveis, pouco que eu acompanhei, e eu vi, né, que realmente tinha uma pessoa lá que fez bastante coisas erradas, o comportamento da pessoa, né, não foi legal, fez tortura psicológica com outro participante que veio sair, enfim, gente, a pessoa errou e ela já tá pagando por isso, né, ela saiu lá do programa, enfim. Não estou aqui para levantar a bandeira de ninguém, a pessoa errou sim, e ela vai, né, ela vai refletir, ela já está pagando pelo fato de ter saído do programa, né? O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar essa pessoa também. Por quê? Muita gente tacando pedra, apedrejando, né? E eu acho assim que todo mundo erra na vida e todo mundo tem direito a uma segunda chance. Então a gente tem que olhar com os olhos, né, de Jesus. Será que Jesus tacaria tantas pedrada, entendeu, numa pessoa? O foco de Jesus seria focar só numa pessoa e, sabe, martirizar a pessoa? Não, por quê? Porque Deus é amor. Então a gente tem que pedir a cada dia um coração igual do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que é difícil. Ana, mas ofendeu, fez um monte de coisa. Sim, gente, eu passei já por tudo isso, vou compartilhar com vocês. Mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não, de tanta gente apedrejar, falar do erro do outro, a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar igual, sabe? Pra gente não ser essa pessoa. Porque agora, né, saindo um pouco do assunto lá do reality, a pessoa já tá pagando, né, gente?
ela vai refletir, né? Então, saindo um pouco disso daí, voltando para a realidade em geral, né? A nossa vida em geral. As pessoas, nós, seres humanos, todos nós temos a tendência a ser um pouco tóxica, uma pessoa tóxica. Porque, às vezes, a gente pensa uma coisa do próximo, né, que não era para pensar. Às vezes alguém vem e fala uma coisa, aí a gente, por ter uma amizade muito grande com aquela pessoa, a gente acaba acreditando no que aquela pessoa falou e não procura ouvir os dois lados da história. Tô falando de modo geral, gente, geral, tá? A gente não procura, a gente julga, a gente, sabe? Enfim, a gente somos seres humanos, somos carne, a gente erra e a gente às vezes fala alguma coisa que ofende, às vezes a gente num grupo de amigos a gente fala de outras pessoas, mesmo assim, que não seja o intuito ali, mas a gente acaba falando de alguém, a gente acaba, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo isso, gente, julgar, falar mal, apedrejar, ser uma pessoa, sabe, que ninguém consegue ficar perto. Às vezes, assim, você conhece uma pessoa, mas você não consegue ficar perto dela, porque é o tempo todo ela falando mal de alguém, o tempo todo ela ajudando alguém, e isso realmente é muito chato, né? Então, assim, só que a gente aponta muito o outro, fulano é tóxico, então a gente também tem que tomar cuidado pra gente não se tornar uma pessoa tóxica, né? Porque a gente faz, sim, todos os dias coisas que não convém, entendeu? Então a gente tem que pedir mesmo ajuda a Deus para melhorar, para a gente não ser uma pessoa assim, né? E hoje em dia também está se falando muito sobre tortura emocional, né? Porque estamos vivendo num século, gente, que realmente o amor de muitos estão se esfriando. A gente vive num século que muitas pessoas estão sofrendo de depressão, de ansiedade, de crise, de pânico. Eu sei o que é isso. Então eu tenho propriedade para vir aqui falar, né? A nossa vida, né, ela tem muitos problemas, muito altos e baixos, né, que a gente passa, muitas coisas, né? E infelizmente existem pessoas que, ao invés de ajudar, às vezes a gente carrega traumas com a gente, né? Que com a ajuda de Deus e da sabedoria dos médicos, a gente vai conseguir administrar, né, aos poucos, né? Mas tem pessoas que não têm essa paciência de esperar, que ela quer que o outro mude, mas não sabe o que a pessoa passou, né? Que a pessoa está ali no processo. Eu já falei aqui no canal, todos nós somos pedras e todos os dias a gente está sendo lapidada, né? Então, assim, a tortura emocional, gente, ela é uma coisa, assim, horrível. Eu vejo muitas pessoas passando por isso, eu já passei muita, gente, muita tortura emocional, principalmente quando eu era mais adolescente, jovem, né? E às vezes a gente recebe isso de pessoas próximas, de quem a gente menos espera, e a gente recebe de família. Eu sempre fui uma pessoa magrinha, né? Nunca fui gordinha. Desde pequenininha sempre fui magrinha. Eu não sei se é devido à genética da família do meu pai, que eu mudei um pouco a posição. Se esse vídeo ficar longo, gente, me perdoa, mas é porque eu vou falar o que Deus está me impulsionando, né? Eu tinha uma tia que eu era muito parecida com ela infelizmente faleceu, né? Ela era magrinha também, então assim, eu não sei se é genética, se é algo genético, ou se é por conta do parto, né? Quando eu nasci, que eu já nasci prematura, o médico falou que eu não ia sobreviver, eu já contei meu testemunho aqui no canal. E também eu tive um problema quando era criança de raquitismo, que eu não ia crescer, então eu tinha que tomar muitas vitaminas para poder crescer mesmo, porque eu ia ficar atrofiada. Então não sei se pode estar tudo ligado, né? Genética, enfim, sempre fui magrinha, né? Aí na escola as pessoas me zoavam de Olivia Palito, mas naquela época o bullying não era tão forte como é hoje, né? Então eu ficava triste, mas levava. Aí quando fui ficando mais mocinha e tal, aquilo foi parando, e depois me apelidaram de Barbie, que eu até gosto, né? E tem gente que me chama de Barbie até hoje. E eu levo super de boa, né?
Mas assim, o que eu quero dizer? Por conta de eu ser uma pessoa magrinha, eu sofria muito. E assim, gente, quando é família que fala, nossa, dói muito. E assim, já me falaram que eu não ia conseguir, eu já contei isso também, já me falaram que eu não ia conseguir casar, que ninguém ia olhar pra mim, sabe, porque eu era magra. Quando eu namorava com meu esposo, a gente namorava, né, eu já ouvi também as pessoas dizendo que meu esposo era muita areia pro meu caminhão, isso me deixava muito triste. Pessoas, né, da família colocavam a mão em mim e falavam, tadinho do meu sobrinho, tipo assim, a pessoa queria dizer que eu só tinha osso, né, mas eu, sabe, gente, eu passei por cima disso tudo, eu perdoei, sabe, passei por cima disso tudo, porque eu vejo assim, quando a pessoa te ataca, é porque ela também é uma pessoa frustrada, sabe, mas assim, pra mim foi bem difícil lidar com isso tudo, né, foi só Deus mesmo, né, e com isso, de tanta palavra, de tantas coisas que eu ouvia, eu comecei a me sentir assim, com a autoestima baixa, entendeu? Eu achava que eu era feia e tudo mais. Por quê? Porque a palavra, gente, ela tem um grande poder. Ou ela vai te levantar ou ela vai te destruir. Então, eu demorei anos para poder me aceitar. Quando eu comecei a me aceitar, a me enxergar bonita, independente do que as pessoas achavam, do que as pessoas falavam, porque por mais que meu esposo falasse, por mais que tinha gente também que falava, você é linda, até hoje, né? Você é linda, você é isso, mas, gente, só eu sei o que eu passei. E, assim, por mais que as pessoas falam, não é suficiente. Você tem que ter a cura do alto mesmo, entendeu? Então, assim, gente, tudo é um processo, né? A gente passa por certas coisas e é um processo de Deus. Talvez você tenha passado por isso, talvez não pelo corpo, mas pela sua situação financeira. Enfim, gente, às vezes, assim, as pessoas não aceitam, né? Elas impõem algo, né? A sociedade impõe algo que a gente tem que ser, a gente tem que seguir aquele padrão. E não é assim. Hoje eu sou feliz, me considero uma pessoa feliz no meu relacionamento, meu esposo me ama, gosta de mim do jeito que eu sou. Demorei para aceitar isso na minha cabeça, que eu não acreditava, eu ficava assim, será que gosta de mim mesmo? Será que me ama mesmo? Então, assim, foi um processo, né? E graças a Deus, com a ajuda de Deus, eu consegui vencer essa rejeição que eu tinha por conta do que as pessoas implantavam em mim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas que sofrem outros tipos de torturas psicológicas, né? Eu já sofri muitas coisas, não só por isso, né? Isso é uma das coisas que eu vim compartilhar com vocês, né? Que eu tinha vergonha até de falar sobre essas coisas. E eu já sofri muita tortura mesmo em relação à família, que não convém, né, a gente ficar falando, né? Até porque eu já passei por cima. E não é bom a gente ficar trazendo à memória coisas que assim, nos deixa triste, né? Mas eu passei por muita tortura psicológica, assim. E isso é muito ruim, gente. Então, assim, tomem cuidado, não seja essa pessoa, não seja assim... seja esperança, sabe? Seja alguém que vai amar, que vai entender, que vai semear coisas boas na vida do outro. E não, sabe, falar coisas que não deve, falar coisas que machucam, só pra você ter a sua... Sabe? Tem gente que pra se sentir bem, ela tem que ofender o outro, sabe? Ou então porque ela sofreu, ela tem aquilo com ela e ela não se conforma, então ela tem que ofender as outras pessoas, sabe? Então, não é assim, entendeu? E agora também eu quero falar também um pouco de frustração. Eu tenho minhas frustrações, né? Tem coisas que eu ainda não consegui realizar. Sim, a gente se sente frustrada, a gente é carne, a gente é ser humano, né? Talvez você aí se sinta frustrado também por alguma coisa, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, né? Quando os nossos sonhos se frustram, né? Ou mesmo até parece que nada vai se realizar, as nossas forças se acabam, a gente tem que confiar em Deus, né? Porque é dele que vem a nossa esperança, entendeu? Se a gente não tiver esperança, vai ficar difícil da gente, né, conseguir reagir,
É aí onde vem muitas outras coisas, é onde vem a baixa autoestima, a vontade de viver, a não achar graça nas coisas, aí você se fecha no seu mundinho, tá entendendo? Então a gente tem que ter, sim, força de vontade, por mais difícil que seja, por maior que seja a luta, gente, a gente tem que ter esperança, perspectiva, entendeu? Não se deixar abater. Olha, outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês, que muitas pessoas me criticam, olham pra mim, falam, e aí eu fico sabendo, né? Muitas pessoas me criticam pelo fato de eu não trabalhar fora, né? Que as pessoas acham que você tem que trabalhar fora, o que você faz em casa, você trabalha em casa, seja com festa, seja com manicure, seja com cabeleireiro, seja o que for que você quer fazer, isso não é válido na sociedade. A sociedade impõe que você tem que trabalhar fora, né? E eu também já sofri muito com isso. E foi algo também que primeiro eu tive que trabalhar em mim, que era algo que estava frustrado aqui dentro, né? E aí as pessoas falam, aquilo te deixa mais arrasada. Então, outra coisa que eu queria compartilhar eu perdi minha mãe cedo, né? Então, minha casa eu e mais 3 irmãs, eu sou a caçula, né? Então, minhas irmãs, elas casaram cedo, na época que elas eram adolescentes, né? Meu pai com 4 filhos de mulher dentro de casa, era tudo muito difícil, a nossa vida não era, né? A gente não passava fome, mas assim, era tudo com muita dificuldade, a gente não tinha dinheiro, às vezes, para comprar as coisas, roupas, essas coisas, era tudo com muita dificuldade. E minhas irmãs casaram, foram viver a vida delas, e aí meu pai casou de novo, e aí eu tinha que uns 13 anos, gente. 13 anos você tá o quê? Na auge saindo ali da pré-adolescência, né? Então você quer as coisas, né? É aquela fase que você vê seus coleguinhas tendo as coisas que você quer. E muitas das vezes meu pai não tinha condições de me dar. Eu fui uma pessoa que nunca estudei em colégio particular, não me envergonho disso. Eu sou uma pessoa assim que para mim ter as coisas era com muita dificuldade, né? Meu pai sempre trabalhando por conta própria, às vezes tinha, às vezes não tinha. E eu tive que aprender a conviver com isso, né? E eu não era uma pessoa revoltada por causa disso, né? Ficava triste, mas nunca fui uma pessoa revoltada, porque eu acho que é assim que você aprende até a dar valor às coisas. Hoje eu dou valor a tudo que eu tenho, tudo. Então, gente, eu com 13 anos de idade, as pessoas julgam sem saber. Eu com 13 anos de idade, eu saí de casa para procurar o meu primeiro emprego, eu não tinha nem idade para trabalhar, gente. E eu saí de casa com uma amiga minha, na época, lá da rua, a Dayana. A gente ficou sabendo que uma amiga nossa da igreja tinha arrumado um emprego no McDonald's. E ela tinha 15 anos. E ela contou aquilo pra gente, a gente, não, vamos lá, vamos conseguir, porque a gente queria trabalhar. E aí a gente foi lá no endereço que ela falou que foi fazer entrevista, a gente foi lá, não, vamos. Eu fui, gente, mesmo não tenho idade, porque naquela época, eu não sei hoje, mas naquela época para você trabalhar no McDonald's ou Bob's, você tinha que ter 16 anos. Ela tinha 15, mas como tinha um conhecimento lá, ela conseguiu ficar. E eu e essa minha amiga Dayana, a gente fomos fazer uma entrevista. E chegando lá, a moça falou que a gente ainda não tinha a idade completa, principalmente eu, né, com 13 anos. A minha amiga ia fazer 15 já, e eu tinha 13. Aí ela falou que a gente não tinha idade, que era com 16, mas que ela ia deixar o nosso currículo ali, né, que de repente, entendeu? No caso da minha amiga, já que ela já ia completar 15 anos, poderiam de repente chamar ela, mas no meu caso eu tinha que esperar mesmo, porque eu era muito nova. Enfim, gente, eu fui e aí fiquei triste, né, porque sabe como que é adolescente, né, cria expectativa com tudo. E aí eu fiquei triste, e aí foi quando eu comecei a vender uma revista. Naquela época tinha muito negócio de revistar Avon, Hermes, Hiroshima, essas revistas assim. E tinha uma revista que eu acho que o nome era Vitória, que vendia de tudo um pouco, coisas de decoração, coisas de cozinha, de casa, de maquiagem. E era um preço bem em conta, né? E eu peguei aquela revista para vender com a minha vizinha, e aquilo que eu vendia eu ganhava comissão. Então para mim já era uma ajuda, né? Porque eu queria ter um dinheirinho, né? E comecei a vender aquela revista. E aí foi passando a idade, 13, 14, né? Aí com 14 anos eu fui morar com a minha irmã mais velha, né? E sempre procurando emprego, porque eu queria trabalhar.
Aí depois, quando eu fiz 20 ou 21 anos, eu fui morar com a minha outra irmã, e sempre procurando emprego, gente, sempre procurando emprego, e botava currículo daqui, botava currículo dali, e sabe, assim eu fiquei por um bom tempo, né, e ficava muito frustrada, porque eu botava currículo, aí depois me chamavam para fazer entrevista, e não passava daquilo, gente. Eu gastava dinheiro. Eu lembro que com 16 anos também, eu já estava aí no 2º grau, terminando meu 2º grau. Eu estudava de manhã, aí eu saía meio-dia da escola, aí eu me reunia com as minhas colegas da escola também, que era a fase que todo mundo queria trabalhar. Aí me reunia com as colegas da escola, a gente ia para casa, almoçava, tomava um banho, botava de novo aquela roupa de escola, porque nessa época, com carteirinha, a gente entrava pela frente do ônibus e conseguia pegar metrô de graça, né? Sem pagar. Então a gente ia para casa, a gente almoçava, tomava um banho e já saía, pegava o metrô, ia pro centro da cidade. A gente que mora aqui na Baixada, né? Ia pro centro da cidade para distribuir currículo, né? Botar com a roupa do colégio, porque a gente não tinha dinheiro para ficar pagando passagem, né? E tinha dia, gente, que eu ia e voltava 2 vezes na cidade, sabe? Então, sempre assim, sempre me esforçando, né? Mas, infelizmente, gente, eu nunca fiquei num emprego afetivo, né? Eu não entendo porquê, não entendia, mas Deus, Ele que sabe de todas as coisas, né? E aí depois veio a idade, me casei, né? E a mesma coisa, sempre botando currículo. Aí teve uma época que meu esposo ficou desempregado, então foi muito difícil mesmo. E eu preocupada, eu falei, tem que trabalhar. E eu botando currículo, fiz entrevista novamente, e nada, gente, nada. E aquilo me causava muita frustração mesmo. E eu já ficava assim cansada de tanto que eu ia correr atrás e nada, e fazia entrevista, gastava dinheiro, criava aquela expectativa, aquela esperança, até que num momento ali, né, eu já casada, aí graças a Deus meu esposo conseguiu outro emprego, assim, faltando, no último mês do auxílio dele, uma porta se abriu para ele, graças a Deus, que é onde ele está até hoje. E aí, gente, eu fiz uma oração, falei, Senhor, minha vida está em suas mãos. Se for da sua vontade, abra uma porta, porque o Senhor sabe do meu esforço, conhece meu coração. Então, se é da tua vontade, uma hora o Senhor vai abrir essa porta. E enquanto não se abre, me usa o que eu tenho de dom, de talento, para que eu faça alguma coisa para ganhar dinheiro em casa, porque eu preciso também me sentir realizada, eu preciso ajudar meu esposo, eu preciso me sentir útil. E é isso, gente. Hoje, em 2014, foi o último... eu consegui trabalhar numa lojinha de ração de um vizinho aqui nosso, né? Que ele precisava de alguém de confiança para deixar a loja, né? Porque a esposa dele precisava viajar e ele não via ninguém, né? Que fosse responsável, uma pessoa responsável de confiança, e eu trabalhei nessa lojinha há pouco tempo, né? Então, assim, e depois disso, isso foi em 2014, né? E desde 2014, não consegui mais emprego, né? Fora, e foi onde eu resolvi entregar para a mão de Deus e fazer algo em casa, né? Então, estou aí na luta. A gente sabe que depois que a gente passa dos 30, as coisas é mais difícil. Não que seja impossível a gente arrumar um trabalho, né? Mas é mais difícil, né? Eu já estou com 37. Então, gente, está na mão de Deus. Falo, Senhor, sempre que eu tiver oportunidade de aceitar o meu currículo, no meu perfil, eu vou enviar. Então, está nas suas mãos. Se vai abrir, se não vai. Se não abrir, o Senhor usa meus dons e meus talentos, mas não me deixam me sentir diminuída por causa disso. E não deixa as pessoas também me diminuir por causa disso, porque as pessoas me diminuem, sabe? Falam coisas, não vê o que eu faço, né, como um trabalho, sabe? Não dá credibilidade, entendeu? Então isso me chateia, isso me magoa. Então, mas assim, tudo eu entrego nas mãos do Senhor. Então talvez você esteja passando por uma situação parecida, ou talvez também não seja nessa área, seja em outra área. Talvez você esteja aí passando por um momento difícil na sua família, ou perca,
ou também uma porta que não se abre, ou algum sonho que parece que está preso, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que confiar em Deus, que dias melhores virão, né? Que Deus sempre na adversidade, sempre no nosso momento de angústia, Deus ele vai nos usar, e é o que Deus tem feito, gente. Às vezes vocês não têm noção. Às vezes eu vejo os comentários aqui, eu fico, não é possível. A pessoa colocando, Ana, você acalma, você traz paz, a sua casa transmite paz. Ana, tal vídeo, eu precisava de ouvir aquela palavra. E eu fico assim, sabe, sem entender, porque muitas das vezes eu estou precisando, né? E é assim mesmo, é na nossa fraqueza que Deus nos usa para edificar outras vidas. É por isso que sempre quando eu gravo esse tipo de vídeo eu peço orientação a Deus, sabe? E, gente, foi quando eu comecei a me interessar por maquiagem. Eu já gostava de me maquiar, mas eu comecei assim, querer me aperfeiçoar, né? Comecei a maquiar minhas irmãs, maquiava um, maquiava outro, e vi que as pessoas gostavam, vi que eu tinha um donzinho. Aí eu comecei a procurar curso de automaquiagem, né? Que aí eu casada tinha condições de fazer os cursinhos, não nada muito caro, mas tinha condições, né? E fiz curso de automaquiagem, fiz uns 3, eu acho, né? E ali eu fui me aprimorando nisso daí, mas também foi uma coisa que também não foi pra frente, né? E mais uma vez veio a frustração. Aí foi quando eu comecei a me interessar com festa, né? Que eu sempre gostei de fazer meus aniversários, inventar meus temas, sempre arrumei para a família, e as pessoas viam que eu tinha esse dom, falavam, Aninha, por que você não trabalha com isso? Vai comprar suas coisas para você alugar, para você fazer festa, e sempre, gente, dificuldade, sabe, de comprar disso e daquilo, até que Deus foi abençoando. Hoje, como vocês sabem, né, eu trabalho com decoração de festa, mas não é sempre também que tem, né? E hoje, assim, no momento é a minha profissão, né? Decoradora, decoração de festa, alugo peças também, mesmo que a pessoa não queira contratar o meu serviço, mas ela pode alugar. E eu sou feliz, sabe? E assim, há 2 anos atrás, quando eu descobri a minha depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, tudo junto, que foi coisas que foram acontecendo, acumuladas, né, problemas. A primeira coisa que o médico perguntou, você trabalha? Aí eu falei, no momento fora não, só em casa. Aí ele falou assim, então tá bom, porque você não pode trabalhar fora, tá? Porque ele passou vários medicamentos, aquela coisa toda, né? Então eu não estava em estágio de trabalhar fora. E aí ali eu vi, eu falei, caramba, mais uma coisa, né, me embarreirando. Mas Senhor, tá nas suas mãos, seja feita a sua vontade. E aí, gente, se passou 2 anos, né, eu venho aí nessa luta, não tomo mais as medicações porque foi decisão minha. Hoje eu procuro ajuda em Deus mesmo. Não é fácil, é difícil. Em dezembro eu tive uma outra crise, né? Foi bem complicado, mas, sabe, Deus, ele aqui nos sustenta, sabe? Eu determinei, o Senhor falou que ia me curar, então ele vai me curar por inteiro, porque Deus, ele não faz nada pela metade. Se ainda está doendo, se ainda a gente passa por provação, é porque Deus está querendo nos aperfeiçoar em alguma coisa, ou nos fortalecer, né? E assim, acaba que a gente pega mais experiência com as coisas, e a gente pode até Bem, pessoal, eu queria aproveitar e convidar vocês a ouvir 2 louvores, né? Conhecer 2 louvores que são louvores que tratam, né, com a nossa alma, que traz cura interior, que traz uma paz. Um é do Ministério Zoe, o nome da música é No Silêncio, tá? Eu conheci essa música 2 anos atrás, mais ou menos, e sabe, é uma música que me traz a calma interior, sabe, aquele momento que você tá um turbilhão, que você tá vivenciando uma tempestade. Então eu medito sempre nesse louvor. Então procura aí, No Silêncio, Ministério Zoe. E a outra é Diz, o nome da música é Diz, que é da Gabriela Rocha. É uma música também que tem uma letra profunda, que fala, né, sobre também as feridas, né, que às vezes as pessoas causada, né, pelas dores, por pessoas, enfim, feridas na alma. E é uma música que fala
que diz o que realmente a gente é, né? Porque às vezes a gente acredita no que o outro falam de nós, mas a gente tem que acreditar no que Deus diz, e nós somos amadas, entendeu? Mesmo com as nossas fraquezas, Deus nos ama sim, Deus nos fortalece, é Ele que sonda o nosso, né? Como diz essa música, diz, né? A gente tem que fortalecer o nosso coração em Deus mesmo, porque é Ele que nos tira de qualquer abismo que a gente esteja passando, né? E a gente tem que lutar contra essas vozes, né, do mal que diz que a gente não é nada, que a gente é fraco, né, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, sabe? Então a gente tem que lutar contra isso tudo, porque quem determina é Deus, né? E nem as pessoas não podem colocar, né, um ponto final onde Deus não colocou, né? Então só Ele que sabe ao nosso respeito, e Ele diz que nós. Então, gente, vocês meditem aí na letra desses louvores. Você é amada do Senhor, você é escolhida do Senhor, ainda que a gente não tenha conseguido realizar certas coisas, mas a gente não tem que ficar cabisbaixa, a gente não tem que se diminuir, né? Então, vocês meditem, procurem ajuda, tá? Procure, se você é da igreja, procure a ajuda de uma pessoa que possa te ajudar nisso daí, ou ajuda psicológica mesmo, né? Que não se feche, e lembre-se que você é importante, você é especial para Deus, cada um com o seu jeito, cada um com as suas escolhas, né? Cada um com a sua história de vida, né? E todos nós, né, temos dificuldades, temos problemas, seja qualquer área da vida, né? Mas Deus, ele sempre tem um propósito em tudo que a gente passa, né? Nada é por acaso, nada é em vão, tá? E a gente precisa fortalecer as nossas raízes. Para fortalecer as nossas raízes, muitas das vezes, na dor. Quero terminar esse vídeo profetizando sobre a sua vida bênçãos, e que toda ansiedade, toda depressão, todo medo, todo julgo, toda frustração, todo espírito de inferioridade seja jogado por terra. Se alguém lançou alguma palavra sobre a sua vida e você se apossou dessa palavra e vive uma vida de amargura, que isso venha a ser jogado por terra, venha a ser quebrado, e que tudo isso se transforme em bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você é forte, você é espelho. Vem finalizar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, que edifique a sua vida de certa forma, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Deus, né? E até o próximo vídeo.